Aos nossos telespectadores, as boas-vindas ao programa de hoje. Conforme prometido, nosso tema livre traz a segunda parte de reencarnação no dia a dia. Na semana passada, nós analisamos alguns tópicos aqui. Falamos sobre catástrofes, ecologia, dores, saúde, simpatias e antipatias. E agora nós vamos tratar sobre obsessão, fobias, progresso espiritual, laços afetivos, aborto, eutanásia, pena de morte, sempre relacionando esses temas com a reencarnação. E o Espiritismo responde uma questão envolvendo a possível obsessão entre membros de uma mesma família encarnada. Então não sai daí porque o Diálogo Espírita deste 19 de junho de 2021 está começando. Amigos, nós estamos continuando o tema livre da semana passada. Nós dividimos em duas partes, falando sobre alguns aspectos sobre a reencarnação no nosso dia a dia, uma aplicação mais prática para a gente analisar, né? E hoje a gente começa por reencarnação e obsessão. Comigo aqui a Rose Heidmann e a Andrea Kleinens. E a gente coloca assim para a Rose, que vai começar falando, que nós compreendemos que muitos dos distúrbios mentais ou psíquicos têm origem no passado. São os ajustes de contas necessários para nos libertar em direção a um futuro mais feliz. Só esse o pontapé inicial. Palavra sua. Em relação à obsessão, né? Isso. Porque os nossos desequilíbrios com fundamento no passado podem ser anímicos, de lembranças que nós mesmos, né, criamos, problemas que enfrentamos, e podem ser obsessivos. São relações que nós estabelecemos com espíritos encarnados ou desencarnados, desequilibradas. Espíritos que também não são bons ainda e, portanto, exercem uma influência pertinaz, contínua sobre a nossa mente. Normalmente, essas relações não se improvisam. Elas são frutos de uma convivência que não deu certo. Nós não aprendemos ainda a traçar os laços de afeto, de amor, de tolerância que seriam necessários. E na fase em que esses relacionamentos ainda estão desequilibrados, muitas vezes uma mente se impõe a outra. Isso é o processo obsessivo. E é difícil resistir. Por quê? Porque a obsessão tem fundamento numa dívida que está dentro daquele que é influenciado, porque senão ele resistiria com facilidade, porque a lei de Deus é justiça, é perfeita, e se nós não conseguimos resistir a uma influência ou temos dificuldade, é porque ou estamos afinizados com ela, ou temos uma dívida profunda em relação àquele espírito a quem prejudicamos e que agora nos atinge. Muitas vezes também o processo obsessivo desequilibrado se fundamenta num afeto, num apego exagerado, que busca uma proximidade que no momento não seria conveniente. De qualquer forma, é fruto de um desequilíbrio recíproco, que vai ser sanado quando as pessoas se equilibrarem, se amarem. Capítulo interessantíssimo, isso envolvendo a reencarnação e a obsessão. Andréia, e as fobias, o que tem a ver com a reencarnação? Nossa. Se é que tem. Nossa, muito. Né? É um tema super interessante, até na Revista Espírita, e em outras fontes, né, do Espiritismo, nós temos essa relação entre as vidas passadas e o que a gente sente de fobia nessa vida. Né? Muitos pacientes têm muita dificuldade de lidar, às vezes, com fobias bem simples, nós chamamos de fobias específicas. Por exemplo, fobia de ave, fobia de inseto, fobia de barata, por exemplo, de altura. Nossa. Né? Então, um exemplo bem falado, né, que tem na internet, é de uma psicóloga que tentava atender um rapaz jovem que tinha uma fobia com o bater das asas dos pássaros. E quando ela vai fazendo a regressão, ela usava o método de regressão, ela não chegava a uma causa e o rapaz não melhorava. Então, quando ela resolveu ir aprofundar um pouquinho mais e fazer a regressão até uma vida anterior, ele relata, né, ele conta que ele foi um soldado na Segunda Guerra e que ele morre, né, com uma bomba e
os corpos dele e dos soldados foram todos jogados em uma vala. E os pássaros vinham, né? E ele morreu, na verdade, porque ele não morreu do tiro, Sim. da bomba. Ele morreu com os pássaros que estavam ali, né? Então, ele guardou essa memória no inconsciente e ficou com esse processo, né? Que, se a gente fosse buscar na vida presente, não encontraria o motivo, né? Então, muito do que a gente vive e foi traumático fica guardado na memória inconsciente, já que a memória é do espírito, né? Então, a fobia pode ter uma explicação, claro, na reencarnação, né? É o outro tópico, a gente poderia se estender aqui um programa só Nossa, sobre isso. é muito interessante. Rose, a reencarnação e o aborto. O que fica, eu digo assim, em termos de consequências, por exemplo, para quem é envolvido na prática do aborto, digamos, hoje, para o futuro? O que se projeta para esse tipo de pessoa? Dificuldades. Todo filho que vem, né, que aproveita aquela oportunidade, ele tem uma programação de vida, ele escolheu, às vezes até momentos difíceis da vida de uma mulher, né, para retornar. E adiar o processo de trabalho que seria necessário para cuidar daquela criança, por motivo qualquer que seja, exceto para salvar a vida da mãe, naturalmente, em que se justifica, é adiar um compromisso. E isso traz consequências. Não só a violência com a lei da vida, não só o desrespeito ao direito de um ser que já existe, é um espírito imortal que está ali voltando num corpo novo. Não só um desrespeito ao direito dele, mas também produz profundos desequilíbrios no corpo do espírito, no perispírito, na energia da gestante. E esse desequilíbrio, por mais que o feto perca a vida e a gestação se interrompe, esse desequilíbrio não vai embora. Ele permanece vinculado a ela com consequências muito mais difíceis, exigindo um resgate às vezes doloroso em saúde, em problema emocional, que o trabalho que aquela criança daria para ser cuidada, amada, conduzida, seria muito menor. Então, aborto é sempre violência com a vida, compromisso adiado e dificuldade adquirida para a própria mãe que optou por aquela conduta. Praticamente na mesma esteira em relação à pena de morte, Andréia. Como lei humana, alguns países adotam ainda e tal, há muitos defensores. Você acha que isso aí, do ponto de vista, a gente deveria raciocinar em termos da pluralidade das existências pela não implantação desse tipo de pena, de apenamento? Como é que você vê isso aí? Que consequência assim, mais imediata decorre disso? Eu vou ler uma pergunta do Livro dos Espíritos que fala exatamente sobre isso, né? A pergunta 880, que traz assim: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Os espíritos respondem: o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, e nem de fazer algo que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, mesmo que existam essas leis de cada país, né? Mesmo que a gente saiba das dificuldades, todo esse processo legal, se a gente for seguir pela orientação da questão, a gente deveria repensar. Mas né? o que acontece numa próxima reencarnação? Projetando. O que essa pessoa que é apenada com a pena de morte, o que acontece com o espírito dela? Bem, vamos pensar que esse espírito não tem um desenvolvimento moral. Ele vai ter dificuldades, ele não vai aceitar, né? Vai se revoltar, pode obsidiar os que levaram essa situação. Que é o que a Rose trouxe na primeira questão, também, né? Fora que se ele for muito mal, melhor estar preso ao corpo do que livre espiritualmente. Exatamente. Uhum. Então, tem as consequências, né? Então... E ele vai voltar, quando reencarnar, ele vai trazer todo aquele processo. Se ele, como ela disse... Compromisso adiado também. Como ela disse que é um espírito já atrasado, inferiorizado,
ele não vai se melhorar o suficiente lá na dimensão extrafísica, ele vai voltar com mais essa carga ainda. Então, de novo, em algum momento, talvez se cruze de novo conosco, ou pelo menos com a sociedade de um modo geral, né? Exato. E em relação à eutanásia, Rose? Em relação à eutanásia, a gente tem que ponderar que muitas vezes ela é fruto até de um afeto equivocado, mal direcionado. Claro que todos têm direito a, se for possível, ter um desencarne, um processo físico que termine com dignidade, sem necessidade de passar por dor extrema, se tiver alguma medicação que alivie a dor. Ainda que nos casos incuráveis essa medicação possa ocasionar uma breve antecipação do momento da morte. Mas buscar a eutanásia é diferente. É antecipar o fim de uma vida por algum motivo que não seria necessário. É deixar que uma pessoa, impedir que uma pessoa que pode ter aquele desgaste de energia física aqui no plano carnal e quando cessar a vida física já esteja mais liberta das energias vitais e possa ser recebida com maior amplitude, com maior liberdade, com maior serenidade no seu processo de despertar espiritual. E a eutanásia impede que esse desenlace ocorra naturalmente e que essa energia vital se desgaste num processo físico natural. Então ela atrapalha a adaptação do espírito ao plano espiritual. Claro que a gente não quer ver um ente querido sofrer atrozmente sem remédio, mas existem sedações, existem condições de você propiciar um desencarne sereno, na medida do possível, tranquilo, sem dores, né? O que é um direito de qualquer ser humano. Mas antecipar o fim da vida é procurar um maior trabalho, um maior problema após o desencarne, antecipando aquele momento que teria um desgaste mais natural segundo as leis divinas. Após o desencarne e na próxima reencarnação, né? Provavelmente. Nem sempre, não existe regra fixa, cada caso é um caso, né? O processo que não se completou hoje se completa amanhã, né? Então, a gente, antes de voltar para a Andréia com o outro item, eu só queria fazer uma pequena observação. Quando a gente fala aqui que a doutrina espírita adota certos princípios, como esse, contra a pena de morte, contra o aborto e contra a eutanásia, e não necessariamente contra a ortotanásia, que daí é a situação que a Rose colocou ali, né? Que é não forçar a vida quase artificial. É diferente, a gente já falou aqui em outro programa. Mas assim, então não é uma questão apenas de moralismo, de princípio religioso, é uma questão filosófica e científica. A doutrina espírita, exatamente por ter esse caráter triplo, religioso ou ético, moral, e religioso e científico, nós estamos aqui raciocinando mais sobre esse aspecto mais amplo, digamos assim, dos problemas. E não dá mais conforto para quem desencarna. Reencarnação. E em relação ao progresso humano, agora mudando um pouquinho, né? Como é que caminha? O que tem a ver a reencarnação? Porque às vezes a pessoa vem, ela deixou um legado, e ótimo, beleza, que ela não fez coisas más, deixou coisas boas. Mas as coisas não é simplesmente passar de um para outro e esse um não volta. Ele volta, né? O ciclo reencarnatório vai repetindo e cada um vai sempre contribuindo. É por aí, André? Eu acho que a parte mais bonita, né, da reencarnação é justamente essa, né? Que imagine se cada coisa estudada e descoberta tivesse que começar do nada, né? Seria muito complicado e o progresso, ele depende dessa continuidade que os estudiosos fazem e numa outra vida ele vai dar sequência e ele continua estudando no mundo espiritual, ele se aprimora e aí ele traz num outro momento mais informações sobre aquilo, né? Então essa roda da reencarnação que vai trazendo sempre essa continuidade do saber, né, do conhecimento, em todas as áreas. E para ele próprio, né? Exato. Aí que a gente sabe que a reencarnação, justamente, o principal motivo é esse, né? Do progresso, como coletividade, mas começa por ele, individualmente. Então, o que ele para nessa reencarnação, ele faz uma avaliação lá entre uma reencarnação e outra, e depois ele volta e, às vezes, vai para outras áreas, depois ele retoma mais o aspecto moral, mais o aspecto intelectual, mas segue sempre em frente, né? E daí, Rose, para fechar, reencarnação e os laços afetivos. Esse é meu tema. Pensem bem, né?
Se Deus nos tivesse criado prontos e perfeitos, nós amaríamos a todos igualmente. Mas é tão bom ter uns amores especiais, né? Pelo menos no nosso estágio evolutivo. Como é que a gente desenvolve esses laços de afeto? Pelas experiências vividas em comum, pelas dificuldades enfrentadas, pelo apoio mútuo nas nossas limitações, né? Porque todos somos incompletos e limitados ainda, precisamos de apoio, precisamos de ajuda daqueles que nos rodeiam, precisamos propiciar esse apoio também. Então, a reencarnação, ela nos possibilita adquirirmos uma individualidade pelas nossas escolhas, características pessoais, nos unirmos àqueles que são, de certa forma, parecidos conosco. E ao longo dos milênios, pelas experiências vividas em comum, desenvolvermos os laços de amor profundo que dão sentido à vida. Então, ainda vou passar mais uma palavrinha para a Andréia, mas eu acho que aí a gente fica bem claro para nós aqui, né, e é muito bonito da maneira como a Rose explicou. Mas, porque nem sempre é mar de rosas, né? Às vezes a convivência tem o lado, né, da dificuldade também. Mas a finalidade dos choques. É amor. Dos choques entre choques, né? Então a gente tem que ter a compreensão e a aceitação de que nós não estamos aqui por acaso. Ponto. Ponto e vírgula, melhor dizendo. Deus nos matricula gratuitamente na grande escola da vida. E é isso que a gente tem que levar em conta e aproveitar ao máximo cada aula, cada lição, cada dia. Você quer falar mais alguma coisinha para fechar? Eu acho que só lembrando, né, que quando a gente tem um desafeto, a gente precisa lembrar assim, o que será, né? O que será que numa outra vida eu acabei fazendo ou causando a essa pessoa, né? Então isso ajuda a compreender e ajuda a perdoar e ajuda a criar um afeto sincero ali, né? E entendendo o outro, você consegue um dia chegar a amor, né? Chegar a amar, que é a finalidade de cada vez. Maior. Gente, nosso muito obrigado por acompanhar nosso tema livre de hoje. Segue nossos demais quadros. Muita paz a vocês, nos seus lares, seus familiares e até a próxima semana novamente. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, uma oração em tempos de pandemia. Educação, uma tarefa para toda a vida. As dores e os chakras, os diversos tipos de educação e autoeducação. Em traços biográficos, o ilustre Alexander Aksakov. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Olá! Hoje no quadro Fonte Allan Kardec, trouxemos para nossa reflexão o tema Teste Cristão. O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo Muitos os chamados, poucos os escolhidos, nos diz que pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Será que temos seguido as recomendações do Espírito Santo Agostinho, passando em revista os nossos feitos diários? Já conseguimos nos aproximar daqueles que não nos são tão simpáticos? Em nossos lares, vivemos em harmonia? Cuidamos com carinho dos doentes e idosos que estão sob a nossa tutela? Dispensamos atenção às nossas crianças que estão nas ruas? E quanto aos bens terrenos, já podemos nos considerar mais desapegados? Estamos mais pacientes, somos mais compreensivos ou ainda somos aqueles que se permitem serem governados pela irritação e pela raiva?
Buscamos dar amparo àqueles que necessitam, colocando-nos à disposição? Qual tem sido a qualidade de nossas preces? Temos sido indulgentes com os erros dos outros? Temos vivenciado o Evangelho em nossas relações, em nossas atividades cotidianas? Quais seriam as nossas respostas para estas e tantas outras indagações? Passaríamos com louvor num teste cristão? Não basta nos dizermos seguidores do Cristo para que sejamos de fato cristãos. Então, o que é necessário efetivamente para que saiamos da teoria e tragamos os conhecimentos que a luz da doutrina espírita nos apresenta, orientando-nos, indicando o norte para o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual? Simeão, o Espírito que nos instrui neste mesmo capítulo, nos diz que a árvore do cristianismo que produz fé, que produz os frutos da fé, da esperança, ainda não foi bem compreendida por aqueles que se colocam sob a sua folhagem. Muitos são os que se dizem cristãos, embora ainda não sejam, pois buscam trazer para os seus interesses pessoais, para aquilo que desejam, o seu entendimento. Simeão nos convoca para que possamos cultivar esta árvore, mas como Jesus a plantou, regando-a com seus ensinamentos e adubando-a com os exemplos. Que os bons frutos desta árvore sublime que foi trazida para a humanidade sejam aproveitados por todos nós, fazendo aos outros tudo o que desejamos para nós. Esforcemo-nos. Paz e saúde a todos. Falo rapidamente sobre 4 livros, todos de nossa autoria e para cuja leitura eu convido todos vocês, pois além de poderem usufruir de um excelente conteúdo, estarão alimentando com recursos econômicos a instituição que leva este programa até a casa de vocês. Temos aqui a Eficiência na Comunicação Espírita, editora DPL 2001, o Espiritismo em Visão Panorâmica, editora O Clarim 2006, e os últimos 2 livros da editora M, Destino, Determinismo ou Livre-Arbítrio, de 2011, e de 2017, Admirável Mundo em que Vivemos. Os pedidos podem ser feitos pelo e-mail e pelo WhatsApp que estão aí na tela. E informe-se sobre os valores. Promoção especial de aniversário 25 anos a de Paraná, o kit completo com os 4 livros com desconto de 30%. Mas há também a possibilidade da venda avulsa a preço normal. Não percam esta rara oportunidade e boa leitura. No quadro Espiritismo Responde, eu vou ler a pergunta que foi nos enviada nesse programa. A pergunta é: ouvi falar que pode existir obsessão de encarnado para encarnado. Vivo uma situação que me angustia. Uma pessoa da minha família consegue se sobrepor às demais, sempre impondo seu ponto de vista, suas conclusões e suas vontades, sufocando os demais que não conseguem reagir. Isto seria uma obsessão de encarnado para encarnado? Em caso afirmativo, como resolver? Bem, as obsessões, conforme o ensinamento do Espiritismo, elas existem entre espíritos,
que podem estar ambos desencarnados. Essa obsessão pode se prolongar enquanto um esteja encarnado e outro desencarnado. Ela pode ser entre os encarnados, também 2 espíritos encarnados também é possível. Porém, essa situação Deus permite em função de que esses espíritos que se vinculam através de uma obsessão, eles são comprometidos entre si por laços fortes, em geral laços de mágoas, laços movidos pelo rancor, pelo ódio mútuo, né? Ou até por uma obsessão em que o sentimento é doentio e torna-se uma possessão, torna-se aquele sentimento de posse um pelo outro, e parece ser um sentimento de amor, mas é um sentimento de posse. Enfim, esse tipo de situações que ao longo de existências ligam 2 espíritos e eles vivem em um ciclo de troca de posições, onde um, em determinada situação, é obsessor e outro obsidiado, e em outra situação inverte-se os polos em função de que, em outra encarnação, mesmo estando um desencarnado e um encarnado, pode ocorrer de eles continuarem nessa ligação, porém sempre haverá um que está numa situação mais favorável para o domínio do outro. Porém, nos casos das obsessões, não há uma vítima. Como a gente observa, eles se trocam de posições ao longo das existências. E a questão mais grave é que ambos têm sua parcela de culpa, porém, nenhum deles assume a sua própria culpa, sempre guardando a mágoa, guardando o rancor, o ódio, pelos erros que o outro cometeu. Bom, no caso em questão, não temos como diagnosticar isso, certo? Se é uma obsessão entre encarnados ou não. Era necessário uma investigação mais profunda, é claro, enfim, vários métodos para podermos afirmar qualquer coisa. Porém, quando um espírito está subjugando os demais, sendo obsessão ou não se sabe o grau desse domínio que se exerce, e entre familiares é muito comum sempre haver um que coordena, que comanda a célula familiar, quando isso vem a prejudicar os demais, já se torna uma situação importante para ser avaliada e para ser tratada. Há, claro, que se levar em conta todos os métodos. A ciência oferece a psicologia, a psiquiatria, aos métodos diversos de terapias, há o tratamento espiritual, que é muito importante até para avaliar essas situações, e os 2 principais medicamentos que nós temos para esse tipo de situação, é a oração e o amor. O amor se trata não de submissão, mas sim de, com amor, buscar despertar nesse espírito que está prejudicando os demais e prejudicando a si mesmo, através de um comportamento doentio, que muitas vezes ele já nem percebe pelo próprio hábito, não percebe que está cometendo esse domínio excessivo. E é possível, com amor e com as diversas terapias, os diversos sistemas oferecidos para esse tipo de situação, para tratamento e despertamento, despertar esse espírito e ajudá-lo a mudar de comportamento. Sendo que eu lembro que quando cada um de nós muda o seu comportamento, isso é um fator de mudança do comportamento do outro, que também pode se aplicar nesse caso.